Olá, meus amigos, sejam bem-vindos, pois está começando mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar também no YouTube. Acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade e dê sua opinião sobre o nosso trabalho. Este é um projeto de extensão da Universidade da Câmara que tem o propósito de aproximar Universidade e Comunidade. Aqui em Araras vamos ao ar pela NET TV Canal Câmara, NET TV Canal 4. Na NET TV Canal 4 nós vamos ao ar com o nosso programa inédito às sextas-feiras, às 19h30. A nossa reprise acontece aos domingos, também às 19h30, terça às 19h30 e quarta às 20 horas. E assim começamos. Stefano, tudo bem? Como vai? Tudo bom, Josvaldo? Boa noite. Tranquilo. Estamos aqui de novo. Estamos bem. Estamos aqui. Semana bem corrida. Tá bom. Tá bom. E para a nossa entrevista nesse programa 71, temos o prazer de receber aqui o nosso querido... Cadê seu nome que sumiu da minha ficha? Carlos Aurélio. Carlos Aurélio de Freitas Júnior. Eu pus meu óculos aqui, cada dia que passa eu estou precisando um pouco mais, Carlos, e de repente eu me confundi. Carlos, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Obrigado, primeiramente. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, nós que agradecemos, Carlos. É um prazer te receber aqui. Tá joia? Que bom. Vamos para os nossos destaques da semana. Hoje vamos lá com o Stefano. Tudo bom? Eu vou trazer uns números hoje em relação a uma universidade vizinha nossa aqui, a Unicamp. Na verdade, durante essa semana, desde terça-feira, em vários sites de notícias, essa informação ela foi divulgada e ainda continua bastante atual. Foi por conta de alguns números que a Unicamp divulgou e que pela primeira vez aconteceu na história da universidade, né? Que dentre as 3.200 vagas, mais ou menos 3.200 vagas oferecidas pela universidade, mais de 1.500 vagas foram ocupadas, né, por alunos da rede pública do Brasil de uma maneira geral. A medicina foi o que teve mais alunos ingressantes da rede pública, né, com 68% das 110 vagas. Em segundo lugar vem engenharia elétrica e em terceiro o curso de ciência da computação. Esses são três cursos historicamente reconhecidos como um dos mais concorridos da Unicamp e dentro do Brasil também. Essa divulgação, na verdade, ela vem para auxiliar ou corroborar aí um programa de ações afirmativas da Unicamp, que ele foi colocado em prática nos últimos anos. E a intenção justamente era essa, de trazer mais alunos da rede pública para dentro da universidade. E segundo algumas outras informações também que foram veiculadas nos últimos anos, a informação ou as notícias são de que alunos da rede pública que estavam chegando na universidade estavam tendo um desempenho melhor ao longo da trajetória acadêmica do que alguns outros alunos da rede privada. Na verdade, eu fiz essa observação e eu escolhi essa notícia, como eu falei, ela foi veiculada diversas vezes, mas por um motivo particular, né? Na verdade, a UFSCar, com o programa de ações afirmativas e a rede federal das universidades, já tem uma proposta de inclusão de alunos da rede pública e a gente sabe, por experiência própria no nosso campus, nos cursos de licenciatura onde eu atuo e em outros cursos também, que a gente tem recebido alunos muito bons da rede pública e talvez se não fossem programas como esses, os números eles não seriam das mesmas proporções. E em relação às universidades estaduais, pelo menos o que a mídia tem divulgado, foi a primeira vez que eu reconheço, talvez em grande escala, aí nos últimos anos. Mas também um reconhecimento, né, de que essa questão da inserção de diferentes setores da sociedade também estão chegando em algumas universidades estaduais. Isso é uma política bastante importante. Legal. Algumas observações a respeito desse tema. Um deles é a importância para se ter, conforme você mesmo citou, um país mais justo lá na frente, né? Vai gerar mais oportunidade e isso é importante, nós precisamos. Nós, na universidade, tem um negócio que chama IRA, né? Índice de Rendimento Acadêmico. E
nós já tivemos a oportunidade de observar que alguns estudantes que entraram, né, por sistema de cota, à medida em que ele ingressa, o primeiro ano dele é muito difícil, né, porque ele está se adaptando no processo, né, e a partir do segundo ano, terceiro, quarto, ele passa a ter um índice de rendimento acadêmico entre os primeiros, né, porque o que existia da parte dele era uma defasagem, né, do ponto de vista qualitativo, vamos chamar assim, pelo que ele fez no segundo grau, vamos chamar assim, no ensino mais básico. Logo depois, à medida em que ele recebeu um treinamento, né, ele passou a desempenhar bem. O que mostra que esse indivíduo estava sem oportunidades fora, né? Se não fosse por outro motivo, ele não entraria se não fosse as cotas. A preocupação que nós temos agora, nesse momento, é que diversas universidades públicas, como é o caso da Universidade Federal de São Carlos, onde trabalhamos, tem hoje em torno de 50% dos alunos de baixa renda, né? Com alguma vulnerabilidade financeira. E a universidade atravessa, o país atravessa a universidade também, é um momento muito delicado do ponto de vista financeiro, porque a inserção do indivíduo na universidade é uma coisa, a manutenção dele lá é outra. Então, à medida que determinados programas sociais dentro da universidade, eles trepidam, sofrem uma dificuldade de manutenção por parte da instituição, esses alunos, já teve alguns deles que disseram para mim, se cortar eu não consigo me manter aqui. Então, incluir o aluno, sim, mantê-lo também, porque afinal de contas, ele sai da sua casa, vai para a universidade e lá ele precisa receber um apoio, não é só colocá-lo dentro da universidade. Muito bem, Josivaldo, é isso mesmo, essa observação é muito importante. Tá, tudo bem? Tudo bem. Podemos passar para o meu? Podemos. Vamos para os meus destaques da semana, tem 2 aqui. Uma curiosidade, na verdade, que foi uma expressão muito utilizada, muito vista na mídia, está sendo muito vista, muito comentada na mídia esses dias, que chama offshore. Você sabe o que é offshore? Você tem dinheiro em algum offshore, meu querido? No Panamá. No Panamá, por exemplo? Não. Offshore, teoricamente, representaria afastado da costa, né? Afastado da costa, numa tradução livre. Em termos financeiros, que é o que interessa aqui, é associada a uma empresa que tem a sua contabilidade num país distinto daquele onde a empresa tem a sua base, onde exerce a sua atividade. Também sugere empresas ou contas abertas nos chamados paraísos fiscais. É ter uma conta ou a contabilidade da sua empresa num local, sendo que a empresa estaria em outro. O indivíduo mora num país e tem contas em outro país. E paraíso fiscal, o que seria? Consiste também, é outro termo muito utilizado, o sujeito tem offshore num paraíso fiscal, ele tem conta num paraíso fiscal. Consiste então, paraíso fiscal numa determinada região, país ou território, com condições fiscais atrativas, né, para investidores estrangeiros, principalmente por ter baixos impostos e total sigilo bancário. São 2 características bem definidas, né? Aliás, dentre outras, tem outras características que simbolizam um paraíso fiscal, mas 2 delas são importantíssimas, né? O imposto é baixo. Então, por exemplo, você mora num país que cobra imposto alto, você pega parte da sua grana, né, e manda para um determinado país onde o imposto é baixo e o sigilo é absoluto. 10 principais paraísos fiscais do mundo, você sabia? Suíça é um clássico, né? Suíça é famosa. Hong Kong, Estados Unidos, eu não sabia, aparece na lista aqui. Singapura, Ilhas Caimã, Luxemburgo, Líbano, Alemanha, Bahrein e Emirados Árabes Unidos. O Panamá não aparece aqui. Não, né? Por Estados Unidos eu não sabia também. Eu também não sabia, a Alemanha me parece também uma novidade. Devido à série de proteções que os paraísos fiscais oferecem, identificados as identidades dos investidores, esses refúgios tornam-se palcos para, frequentemente, o assombro de escândalos de lavagem de dinheiro obtido a partir de atos ilícitos como corrupção
de toda a ordem, inclusive terrorismo. De acordo com a Receita Federal Brasileira, qualquer país que aplique um imposto inferior a 20% da renda, 20% da renda para fortunas, né? Não é 20% para quem ganha 2, 3 mil reais, não. Né? Ou que permita o sigilo da informação da empresa e sociedade financeira, pode ser considerado um paraíso fiscal. O Panamá é um caso clássico, o Uruguai também é um caso famoso, mas o Panamá, uma informação importante, paraíso fiscal também, são países que gozam de grande estabilidade política, financeira também, mas política, né? Você vê que aqui todos eles, a maioria deles tem, Uruguai, por exemplo, Panamá, são países que você não tem trepidações do ponto de vista político clássico, como acontece, por exemplo, aqui no Brasil. Quando você fala em trepidação, então aqui no Brasil não seria um paraíso fiscal, né? Mais do que o que nós temos do ponto de vista político acontecendo nesse momento, seria impossível. Tá certo? A trepidação no Brasil já virou um terremoto. Exatamente. E essa semana nós tivemos o exemplo do Panama Papers, né? Onde se descobriu que diversas autoridades pelo mundo, a partir de um pool de jornalistas, se encontrou em offshores no Panamá uma série de autoridades com contas no Panamá, né? Desde políticos do mundo inteiro, tiranos do mundo inteiro, a cantores. Jogador de futebol, um caso claro. Bom, cartola, né? Cartolas. Enfim, a lista é realmente muito grande, ok? Tudo bem? Tudo bem. Vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer, agora sem errar, né? O Carlos Aurélio de Freitas Júnior. Carlos, você é de onde? Eu sou nato de Itaú de Minas. Mineiro? Mineiro. Sei. Aqui sul de Minas, né? Sul de Minas. Ok. Isso. Ele é formado em administração com ênfase em comércio exterior, não é isso? Isso. Na Unifran. Unifran. Universidade de Franca. Universidade de Franca, especializado em agronegócio do café, na UDC-USP, não é isso? Isso. UDC seria a Universidade do Café. Ah, legal. Em parceria com a Universidade de São Paulo. Tá, ok. Atualmente ele trabalha em Leme, nos Armazéns Gerais, não é isso? No departamento que é o setor de qualidade de café, que é o nosso tema de hoje, um tema muito instigante, um tema do nosso dia a dia. Carlos, fala para nós a respeito do que é qualidade de café. Dá uma definição, por mais ampla, para começar a nossa conversa, por mais ampla que seja, o que é qualidade de café? Bom, vamos partir do princípio que o café é um alimento, né? E um alimento, a bebida. Então, dentro do universo do café, nós temos diversas variedades de frutos, né? Então, cada variedade vai proporcionar uma característica na bebida do café. Então, quando a gente fala em qualidade, a gente engloba a questão da colheita, a questão do clima, da altitude e da região onde o café é produzido. Colheita, altitude e o que mais? O índice pluviométrico também. Da região. Tá. Né? E a variedade, claro, do fruto do café. Combinando todos esses fatores, né? Qual seria um local ideal para o café? Nós temos duas variedades. Nós temos o café robusta e nós temos o café arábica. Hoje o Brasil, a maior produção dele é do café arábica, que fica nas regiões de Minas Gerais, sul de Minas, São Paulo. E o robusta, ele é produzido em maior quantidade na região do Espírito Santo. Então a diferença entre as duas variedades é que o arábica, ele produz melhor qualidade em altitudes acima de 900 metros. Aí o robusta, ele produz em torno de 600 metros de altitude. Quem produz mais em termos de produtividade por área? Produtividade. O robusta, ele produz mais. Ele, inclusive, tem esse nome robusta. Por causa? Porque ele, como que eu posso dizer, em questão de pragas, ele é mais resistente. O arábica, ele já necessita de cuidados maiores, né? Questão de
Pressuponho, portanto, que os mais caros vêm da arábica. Arábica. A variedade. Exatamente. No final, na produção, na hora de você tomar um cafezinho, os dois podem se dizer que eles têm uma qualidade semelhante ou o paladar varia? Eles têm características diferentes. Né? O arábica, por exemplo, ele tem a metade da cafeína do que tem um café robusta. Porém, os dois são usados para fazer os blends, né? Um termo americano, mas que traduzido para o português seria o blend, mistura, né? Você blendar seria misturar o café. Então, tem muitos cafés, muitas marcas que eles fazem essa blendagem de café arábica com café robusta para chegar a um equilíbrio que agrade ao paladar do consumidor. Entendi. Eu chego no supermercado, quem está nos assistindo chega no supermercado e vê lá um café de R$8, um pacote lá de 500 gramas e pacotes de R$20. Eu queria que você nos desse uma ideia se esses preços justificam e o que está atrás desses valores, o que isso representa. Sim. Vamos dizer que os cafés com preços mais acessíveis, eles são os cafés tradicionais. Né? A população já vem tradicionalmente consumindo esse café. Esses cafés que estão num preço mais elevado, eles são esses cafés que têm esses diferenciais que eu citei. Eles têm ali a denominação de origem. Então, quando você vai comprar um café que custa acima de R$20, você vai poder olhar no rótulo dele a denominação de origem, a variedade do fruto. Então, ali o consumidor vai ter acesso ao que ele está tomando. Ele vai saber de onde que está vindo aquela bebida e as características. Já esses cafés tradicionais, eles são cafés que são blends de várias regiões, não específico de uma região apenas. São cafés de qualidade também. Claro. Acho que emendando, uma pergunta nisso que me veio na cabeça agora, se a gente tem uma daquelas máquinas de café expresso com cápsulas. Você diz, nessas cápsulas, geralmente, ele também te fala a origem do café, a intensidade, amargor, né, algumas particularidades. Esses cafés são como? A qualidade deles também é uma boa qualidade? Sim. O café, o Brasil, ele sempre teve um grande número de commodities. Quando a gente fala em commodities, são produtos que são padronizados. Então, o Brasil ele sempre foi reconhecido lá fora como um exportador de volume, de commodity, e não de qualidade. E hoje em dia, essa visão lá fora do consumidor, que está cada vez mais exigente, está deixando de existir. O Brasil também está ganhando seu espaço na questão de produzir além de volume, porque o Brasil ele é o maior produtor de café mundial e também o maior exportador. Então, o consumidor lá fora está já começando a ver o Brasil com outros olhos. O Brasil tem um alto potencial de produzir cafés com qualidade. E esse boom das monodoses, ele vem para levar ao consumidor essa oportunidade de poder degustar um café diferenciado, que vem com essa denominação, que vem com as características, né? Hoje, o café pode ser comparado ao vinho, né? Nós temos notas especiais que nós conseguimos perceber no café. Por exemplo, café com notas de caramelo, café com notas de avelã, chocolate, pimenta, cravo e por aí vai uma infinidade de características. Essas monodoses elas vieram para levar ao consumidor um café de alta qualidade. Você falou a respeito, uma expressão que você usou, boom, com relação às monodoses. E, de fato, está ampliando absurdamente, né? Isso. E é uma beleza, né? Na verdade, eu gosto muito de café, gosto muito da monodose e tem uma coisa que eu não gosto da monodose. O preço, né? Que aumentou bastante nos últimos... Dá para resolver tudo, hein? Aumentou bastante nos últimos 8 meses, aumentou muito o preço da monodose. Crescimento muito significativo. E além mas da também qualidade... talvez um reflexo da crise, né? Também. E a praticidade também, né? Praticidade. As monodoses. E também você evita o desperdício, né? Porque muitas das vezes você vai fazer um café, você produz uma quantidade
muito grande, você acaba desperdiçando. As monodoses, elas vieram para também trazer essa praticidade, principalmente para os casais, né, para famílias que são menores. Já que falamos do preço, né, porque ele aumentou bastante, e aí eu emendei falando que era por conta da crise, e a crise para o mercado de café, ela prejudicou o mercado de café? Não, o café, pelo contrário, o consumo está aumentando. Aumentou na crise, estão tomando mais café? Um dos motivos é o que você falou, as monodoses, ela está ajudando a aumentar esse consumo. Deve ser o estresse, né? O sujeito está estressado. Está estressado. Da crise. Eu, pelo menos, acho que aumentei. Eu também, eu aumentei bastante. Os cafés mais caros, eu vou insistir nesse tema, né? Ele recebe uma colheita especial, porque quando você tocou a respeito do vinho, e o vinho tem, às vezes, todo um processo que a gente olha no final e diz, esse preço faz sentido. Você pode querer pagar ou não, mas está embutido ali toda uma atividade, né? Um pool de ações que levam aquele preço. É assim no café também? É assim. Esses cafés especiais, eles geralmente são feitos em colheita seletiva. E nós temos as 3 etapas do grão, né? Ele está verde, ele está cereja e ele está no ponto de passa. Então, geralmente, esses cafés especiais, eles são colhidos quando ele está no ponto de cereja. Inclusive, tem sempre a questão que o pessoal fala que a Colômbia produz o melhor café do mundo. Sim. Né? Então, esse paradigma está sendo quebrado também, porque o Brasil está demonstrando cada vez mais que tem um potencial e tem cafés também tão bons quanto o da Colômbia. Por que a Colômbia tem essa fama de cafés especiais, os melhores do mundo? Justamente por isso. Lá, a colheita é feita seletiva. Por ser uma produção familiar, então o pai e a mãe com os filhos vão lá, colhem um fruto, no outro dia colhe o frutinho cereja, onde consegue produzir um café de alta qualidade. Porque a maturação, ela não é de uma vez, né? Não, ela não é de uma vez. Tá. Isso é uma curiosidade, né? Você falou que é bastante familiar. Lembra vinhos portugueses, né? Que ainda costumam... Vinhos do Porto ainda às vezes costumam ser feitos por famílias, né? Eles são mais locais. Acho que, né? Talvez essa semelhança. Mas o Brasil ganha, então, do café da Colômbia. Com certeza. Nós temos o melhor café. Potencial e nós temos que vestir a camisa que o Brasil tem os melhores cafés do mundo. Aqui é um país, vários sabores. E nós temos várias regiões produtoras de café. Quais são as regiões produtoras de café no Brasil mais? Nós temos Minas Gerais, ela produz 50% da produção nacional. É o carro-chefe, né? É o carro-chefe. Temos também a região da Alta Mogiana, que é uma região que produz cafés especiais. Temos o Cerrado e temos o Espírito Santo também. Lá prevalece o Conilon, né, que é o café robusta, mas que também produz cafés de altíssima qualidade. No sul existe produção de café no Brasil? No sul, região sul? Não. É mais no sudeste. Café no Paraná também produz. Né? Norte do Paraná, né? Norte do Paraná produz. Goiás também. Então... São Paulo que a produção diminuiu, né? São Paulo diminuiu. Foi, como que eu posso te dizer, outras culturas vieram, né? E acabou extinguindo algumas lavouras de café no estado de São Paulo. Mas Mas como você disse, a região acho que da Alta Mogiana ainda continua, né? Espírito Santo do Pinhal, eu acho que Santo do Pinhal, de Finolândia, São Sebastião da Grama. Também continuam na produção. Continua, e ali é um clima favorável para cafés especiais. Então, e os grandes produtores também, eles têm voltado os olhos para essa questão de cafés especiais. Tem separado, a gente fala os talhões, né? Os talhões de café. Um produtor tem lá uma alta produção e ele separa uma lavoura porque ele vai produzir um café especial
com aquela lavoura. Ele oferece ao consumidor, aos compradores, esse café especial. E o Brasil tem exportado bastante café, né? Historicamente também sempre exportou bastante. E principalmente para qual mercado? E você sabe se lá fora eles têm a preferência também pelo café brasileiro ou pelo café colombiano? Hoje o maior comprador de café do Brasil é a União Europeia, né? Os Estados Unidos, são os países desenvolvidos. E além da questão da qualidade, esses países também têm buscado a sustentabilidade. Eles estão buscando produtos que tenham essa questão sustentável, que seria o tripé, né? A questão ambiental, o respeito aos direitos humanos, do indivíduo sociais, e tal, do meio ambiente. Cada propriedade que está devidamente equacionada com relação a essas questões, ela acaba aderindo no mercado. Isso. Hoje, as grandes torrefações mundiais, hoje elas só compram cafés de fazendas, né, que têm as certificações relacionadas à sustentabilidade. Isso tem acontecido com diversos segmentos. Isso é muito interessante, né? Segmento madeireiro, por exemplo, que é, né, um segmento muito grande, né? Eles também têm trabalhado com esse cuidado, vamos dizer, né? Eu, quando estive uma temporada na Nova Zelândia, né? E sempre gostei muito de café e fui tomar o café do pessoal lá, né? Meu Deus, que café é aquele, né? Primeiro que eles te dão um copão assim, cheio, né? Ou então você paga lá, sei lá, $2, $3, e ele te dá a caneca e você vai encher lá o tanto que você quiser, né? E cada qual sai com sua jarra quase, né? Cheia e vai tomando, é uma água, né? E era um café daquela região da Ásia, não me lembro de onde, né? E aí eu disse, bom, vou comprar um café do Brasil, vou ao supermercado aqui, ou da Colômbia e tal. Não deu, o preço era absurdamente alto, né? E depois, conversando com os colegas, eles disseram, não, quando as nossas famílias, ou quando vamos para o Brasil, a gente traz e usa em casa, porque era impagável, né? Eu acho que desse tempo para cá, o preço que se tem visto no mercado, pelo mundo afora, é um pouco mais, vamos dizer, razoável, né? Mais compatível. Então, no mercado internacional, o preço do café brasileiro é mais caro ou mais barato que o colombiano? Assim, você tem ideia? Olha, nós temos alguns cafés lá fora que já se comparam ao preço dos cafés da Colômbia. Porque ele também era absurdamente caro, né? Absurdamente caro. A Colômbia sempre investiu muito em marketing. Entendi. Em relação ao café. O governo colombiano, ele dá um grande subsídio aos produtores de café. Então, sempre teve esse diferencial de preço. Mas hoje, lá fora, o Brasil também, ele representa bons cafés com um valor agregado maior também. Quando você vê, por exemplo, alguns grandes torneios do Grande Slam, está lá, escrito café da Colômbia, né? Café da Colômbia, uma coisa assim. E mostra que eles estão investindo, né, nesse negócio, né? A importância estratégica do governo num negócio como esse, para fazer a divulgação pelo mundo afora, é fundamental. Voltemos de novo num comparativo com o vinho, né? O vinho chileno tem uma presença maior no mundo do que o argentino, sempre teve. O chileno diz que é porque o vinho deles é melhor e por isso está mais amplamente no mercado. O argentino diz que é porque o governo chileno investiu mais em propaganda no passado, fazendo com que abrisse o caminho para... talvez aqui no Brasil, eu não sei como é que está isso, né? Como é que está a propaganda do café brasileiro? Hoje nós temos diversas instituições que estão cuidando disso, né? Para levar lá fora. Tem diversas feiras internacionais, feiras de associações de cafés especiais. Então, tem representado lá fora o Brasil, mostrando essa questão da qualidade. O governo, eu não sei o que eu posso te dizer de questão de incentivo. Entendi. Os esforços maiores realmente são de cooperativas, de associações que se unem para levar
a imagem do café de qualidade que o Brasil produz. Mas, de um modo geral, você está otimista com o negócio do café para o Brasil, no Brasil e para o mundo? Com certeza. O Brasil, ele hoje está no ranking segundo consumidor mundial de café. E as estatísticas mostram que em pouco tempo, no curto prazo, ele vai se tornar o maior consumidor. Quem é o primeiro hoje? Hoje é os Estados Unidos. Como eu falei, tem a União Europeia também, o Japão é um grande consumidor de café. E a China também já está começando a tomar café. Está trocando o chá, né? Está trocando o chá pelo café. Uma boa escolha. Carlos, muito obrigado pela tua presença. Foi muito esclarecedor o nosso bate-papo aqui hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Tá, boa ok. noite. Meu querido Stefano, foi um prazer estar aqui contigo. Foi um prazer. Nos vemos também. em breve, eu espero. Próxima semana ou na outra, talvez. Tá, joia. Ponto final em mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve no nosso próximo programa. Tchau, até mais.